Milionários não mudam de país, eles criam impérios invisíveis, fazendo triangulação entre cidadania, residência fiscal e país de domicílio. Se você tem interesse nesse assunto e quer aprender um pouco mais sobre teoria das bandeiras e maneiras de você ter menos Estado na sua vida, pagar menos impostos e usufruir do seu dinheiro de maneira livre, fica aqui até o final desse vídeo. Solta a vinheta. Opa, tudo bem? Meu nome é Nilson Dias, sou fundador da Família Investidora e da Auction Financial Solutions, e aqui nesse canal você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior, utilizando principalmente os ETFs como veículo principal. Os ETFs possuem ótima eficiência tributária e eles são um ativo número 1 utilizado por japoneses, europeus e norte-americanos para conquistar a sua independência e a sua liberdade financeira. Esses dias eu gravei um vídeo lá no Instagram, onde eu falo sobre uma triangulação muito utilizada por milionários que compromete ali Mônaco, Malta e o Reino Unido. Teve muito comentário por ali e eu resolvi gravar um vídeo aqui aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, tá? Basicamente, quando a gente está trabalhando, seja você um cardiologista, um médico, seja você um empresário, quando a gente está trabalhando e a gente está aportando o nosso dinheiro em investimentos, dificilmente algum país vai te cobrar algum imposto nessa fase de acumulação, tá? Alguns fazem isso, como a Irlanda, por exemplo, onde a cada 8 anos você tem uma apuração de ganhos de capital não realizados, ou seja, você investiu lá num ETF $100, aquilo virou $200 em 8 anos. Mesmo que você não tenha vendido e não tenha lucrado esses $100 aqui, você vai pagar imposto pelo simples fato de ter passado ali 8 anos. É uma apuração de ganhos não realizados. Por isso a Irlanda é um péssimo domicílio para você fixar a residência, porém um ótimo domicílio para você investir através dos fundos e ETFs irlandeses. Então a gente tem que aprender muito bem, pessoal, as regras e os principais países que oferecem benefícios para você praticar a teoria das bandeiras ou para você praticar triangulações que sejam benéficas para reduzir ou até mesmo zerar os seus impostos. Eu vou dar exemplo aqui das mais comuns, começando aqui pela residência fiscal no Paraguai. A residência fiscal no Paraguai, ela não exige que você viva no Paraguai. Você vai ter que ir lá em alguns determinados momentos. A cada 2, 3 anos você tem que passar pelo menos 1, 2 dias lá, depois que você já tem essa residência fiscal por lá, mas o Paraguai não vai te exigir, por exemplo, que você viva lá. Em contrapartida, ele deixa que você declare o seu imposto de renda lá e ele vai te dar o equivalente a um CPF. Então você pode abrir conta bancária em dólar, você pode abrir conta em Guarani, você pode abrir conta em euro, você tem um documento fiscal para você abrir conta em qualquer lugar do mundo, inclusive em corretoras como a Interactive Brokers. Com a residência fiscal no Paraguai, principalmente para aquelas pessoas que estão na fase de usufruto, na minha opinião, não faz muito sentido você trabalhar com residência fiscal no Paraguai na fase de acumulação, a não ser que você tenha muitos ganhos tributáveis, como aluguéis, coisas assim. Faz mais sentido para aquela pessoa que já está na fase de usufruto, ou seja, aquela que está recebendo dividendos, está vivendo da renda de dividendos, ou para aquela que está vendendo ETFs anualmente. Tanto receber dividendos como vender ETFs com ganho de capital, como isso são investimentos considerados no exterior, o Paraguai ele não vai te cobrar impostos sobre isso. O Uruguai também é uma opção semelhante, porém o Uruguai já exige que você permaneça lá pelo menos 180 dias por ano, sendo uma segunda opção principalmente para quem pretende ali passar 6 meses no Uruguai como um segundo domicílio. A gente também tem a opção do Panamá, que também oferece residência fiscal sem necessidade de permanência no país e também com 0 impostos sobre o ganho de capital. Para nós aqui da América Latina, acaba que essas 3 bases são as mais comuns. Porém, a gente tem muitos alunos que moram na Europa ou que moram fora e precisam de outras triangulações. Eu já gravei um vídeo anteriormente aqui, onde a gente fala sobre os melhores locais para você colocar residência fiscal na Europa, já que alguns deles eles vão zerar ou reduzir muito os seus impostos sobre ganhos de capital, desde que você compre ETFs de acumulação e que você segure esses ETFs ali por um longo período, por exemplo, 8, 10 anos, antes de você começar a vender. E isso é muito comum porque basicamente é assim que a nossa estratégia funciona. Você vai acumular ETFs ao longo de 10, 15 anos, comprando mensalmente ou sempre que der, e aí no final desse período de 10 ou 15 anos você vai vender
ali anualmente de 3 a 4% do seu patrimônio, para você garantir poder de compra, renda vitalícia. A gente não usa mais do que 4% do patrimônio anualmente, e com isso você garante ali uma renda de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros ou dólares, dependendo do patrimônio que você acumulou. Então a gente pode destacar aqui na Europa bons países onde você pode colocar essa residência fiscal, alguns deles já muito famosos, como Suíça, Malta, Mônaco, que não vão exigir que você more lá, que fixe residência, porém te dão ali praticamente zero imposto sobre os ganhos de capital, ou no caso da Suíça isso é reduzido para 10%, o que comparado com o resto da Europa, onde você tem impostos ali que variam de 28% até mais de 40% sobre ganho de capital, os 10% da Suíça são muito atraentes, mas você pode até mesmo zerar isso colocando a sua residência fiscal em Malta e outros países onde você respeita que você comprou ETFs de acumulação e você vai segurar aqueles ETFs, ou seja, você não vai fazer trade, você vai fazer um buy and hold, você vai segurar aqueles ETFs por um longo período, ali na média de 10 anos, e aí sim, quando você começa a vender, você tem impostos zerados sobre isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que mora no Reino Unido e ela estava com uma excelente ideia, né? Ela tem cidadania italiana e ela tá com a residência fiscal na Itália e ela queria mudar a residência fiscal dela para Irlanda. Pelo amor de Deus, Irlanda é a pior residência fiscal da Europa. Vamos colocar assim, é a pior, porque você apurar ganho não realizado, isso aí é muito perverso, principalmente com as pessoas que estão poupando para o futuro, entendeu? Infelizmente, a Irlanda é um dos polos de emprego da Europa, né? A gente vê ali, principalmente da minha área, né? Eu tenho meu passado em tecnologia da informação, TI. Nessa área de TI, você tem ali Microsoft, Google, você tem as principais empresas, né? Colocando sua sede na Irlanda justamente para gozar de benefícios fiscais, mas para quem vai trabalhar lá de carteira assinada, né? Com contrato, é muito ruim você permanecer lá mais do que 8 anos por conta dessa apuração de ganhos não realizados, se você está ali investindo em ETFs, né? Então a gente tem que saber usar o tabuleiro de xadrez ali europeu, talvez até trabalhar, se a empresa permitir, não contratando você, mas contratando uma offshore sua. Você pode abrir uma offshore na Estônia, e assim você vai conseguindo fazer um jogo, um tabuleiro, onde você reduz ou até mesmo zera impostos sobre a sua vida. Óbvio, a gente tem os impostos sobre o consumo, isso a gente não consegue zerar, mas a gente consegue diminuir. Eu tenho amigos que fazem uma triangulação aqui na América, né? E aí o cara, uma vez por ano, ele vai para os Estados Unidos e fica lá 4 meses. E nesses 4 meses é quando ele vai trocar de telefone, vai fazer compras de novos equipamentos, vitaminas, coisas que são muito baratas na Flórida, por exemplo, com imposto de consumo de 7%. E aí ele pode ficar 6 meses no Brasil de boa e não declarar o imposto aqui. Porque até 180 dias no Brasil, você não precisa fazer a sua declaração de imposto de renda por aqui. Tem gente até, né, que faz coisas ilícitas, tá? Por exemplo, o cara coloca a residência dele lá no Paraguai, tá? Ele fala para a Receita Federal que ele não está no Brasil, mas ele continua morando no Brasil. E a Receita Federal dificilmente consegue controlar isso, porque a gente tem muita fronteira, a fronteira com o Paraguai é enorme. Então tem vários pontos de travessia entre Paraguai e Brasil, que são travessias legais, aonde você não tem um controle ou fiscalização de entrada e de saída. É diferente, por exemplo, de você ir para um Panamá, para um país, Chile, sei lá, aonde você vai de avião, por exemplo, e aí você tem um controle, porque você embarcou no voo, desceu e tudo mais. Agora, se você pegou o seu carro e você foi para, sei lá, São Juan Caballero, ou algum tipo de... Sabe aquelas cidades onde a metade da rua é Paraguai e metade é Brasil? Como que a Receita Federal vai controlar se você está passando mais do que 183 dias aqui no Brasil? É complicado, né? Então algumas pessoas elas acabam usando essa ineficiência da Receita Federal para cometer um crime de elisão fiscal, né? E eu aqui não vou fazer juízo de valor, né? Cada um faz o que quiser, mas existe também essa possibilidade, algumas pessoas fazem isso, tá? E que eu saiba, até hoje ninguém foi pego. Não estou falando que você deva fazer isso, a gente aqui sempre orienta os nossos clientes a trabalhar tudo dentro da lei, a gente não monta nenhum tipo de offshore ou nenhum tipo de triangulação que vá colocar o cliente numa situação ilegal, mas eu conheço gente que faz isso, né? E aí a Receita Federal que trabalhe ali para aumentar a sua eficiência, a sua fiscalização, para coibir esse tipo de crime de elisão fiscal. Mas existem maneiras legais de você estar fazendo isso. Algumas sim vão exigir que você não passe mais do que 180 dias no país,
o que pode ser ruim para pessoas ali que têm um trabalho fixo e tudo mais. Porém, nessa fase de usufruto, algumas pessoas têm duas residências. Então ele tem uma residência no Brasil e tem uma residência em outro país. E assim ele consegue não ser controlado por nenhum governo. Se você coloca 3 países, aí basicamente você se blinda contra governos e você faz uma cortina de fumaça e aí dificilmente você vai conseguir ser controlado ou ter dono. Aí tô falando também de você correr atrás de ter um segundo, um terceiro passaporte. E aí dependendo da sua fortuna, dependendo do quanto dinheiro que você tem, essas estratégias elas vão ficando mais rebuscadas, justamente porque você não quer perder esse dinheiro para governo nenhum. Por isso que essa história de imposto para os ricos, ela não funciona porque ela acaba expulsando os ricos dos países. A gente já viu em todos os locais que isso foi implementado, a gente teve uma fuga enorme de capitais. Vide ali Noruega e Dinamarca, principalmente Dinamarca agora expulsando os investidores em cripto, com apuração anual de ganhos não realizados, ou seja, você está segurando o seu Bitcoin, mas o Bitcoin se apreciou de valor durante aquele ano ali, você teria que pagar imposto em cima dessa apreciação de valor do Bitcoin, mesmo você não tendo vendido e não tendo tido ali um fato gerador, que é o ganho de capital. Então, uma chuva de pessoas indo embora da Dinamarca, indo embora da Noruega, por conta desse tipo de política. E aqui no Brasil não preciso nem falar que todas essas ações mal feitas de impostos estão penalizando muito mais aquela classe média baixa, que estava investindo ali numa LCI, numa LCA, que inclusive são instrumentos que ajudam a mobilizar a economia no Brasil, a agricultura, a construção civil, né? Já que eram justamente instrumentos de investimento isentos de impostos e incentivados pelo governo para conseguir girar essa economia ali em cima da agricultura e dos imóveis, né? Então os impostos em cima de LCI e de LCA, eles penalizam muito mais aquelas pessoas que estão produzindo, aquelas pessoas que estão trabalhando e não necessariamente as pessoas muito ricas. As pessoas muito ricas, elas vão colocar estratégias como essa que eu falei aqui no vídeo em curso e o Haddad ou qualquer ministro de qualquer país não vai conseguir criar uma lei que seja forte o suficiente para impedir o pagamento ou a redução de impostos de renda ou de ganho de capital em cima dessas pessoas. Bom, se você precisa de ajuda nessa área, você pode mandar uma mensagem para a gente aqui em auction.com.br, que é o nosso site. Você pode entrar no meu Instagram, nilsondias.oficial, mandar um direct para mim e ali a gente conversa para ver se consegue resolver o seu caso. A gente também trabalha com gestão e administração de carteiras globais, a gente trabalha ali com investimentos internacionais, também trabalhamos com investimentos aqui no Brasil, mas as carteiras que a gente monta, elas têm muito mais investimentos globais do que investimentos no Brasil, já que é lá fora que a economia acontece, uma vez que o Brasil representa menos de 0,5% do mercado de capital global, tá, pessoal? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida e também clica aqui no cantinho da tela, no quadradinho vermelho e assina aqui o canal caso você ainda não seja um assinante e membro aqui do canal. Um abraço para você, até o próximo vídeo.